Estamos de volta nesse bate-papo aqui com o Zequinha Muniz e a gente fala de muita coisa, conversa, fica sabendo de mais coisas, sempre com todos os entrevistados que a gente traz aqui, informação e cultura. E também, se você quer buscar cultura, aqui em Poços de Caldas, você tem um espaço especial para isso, que é a Livraria Nobel, uma das maiores redes de livrarias do Brasil, em Poços de Caldas, na rua Rio de Janeiro, quase esquina com a rua Santa Catarina, aberta de segunda a sábado, de 9 da manhã às 7 da noite. Por lá, por exemplo, você encontra aí livros históricos, né? Livros para você entender a história, né? Como mudar o mundo, Marx e o marxismo, né? Também a história do cristianismo, para compreender melhor o nosso tempo. A história das religiões tem uma relação direta com a história do nosso tempo, né? A história do cristianismo, com certeza. E uma história muito interessante, que são as cartas inéditas de Dom Pedro à Marquesa de Santos. São 94 cartas escritas por Dom Pedro I, que mostram muito do imperador, né? Mostra muito das suas atitudes tão pessoais e também históricas, aí, principalmente em relação à independência do Brasil. Por lá também o nosso livro Veracidade, que no final a gente vai estar sorteando para você que está participando, e eu também vou presentear aqui o meu amigo Zequinha Muniz com um exemplar, ok? Você vai gostar, Zeca? Vou gostar. O livro já gostei. Já gostei. De grátis também é melhor ainda. O João ligou para a gente e perguntando a respeito do Jardim Aeroporto da rua José Benedito Ferreira, que não tem nenhuma providência, já foi pedido para fazer a limpeza lá. Ô João, é o seguinte, quero te falar para você, inclusive quero mandar aqui um abraço pro meu amigo Chicão. O Chicão, a gente fala Chicão, um nome forte, né? É. Ainda mais o Papa Francisco agora. Então o meu amigo Francisco, o Chicão, que é o coordenador lá da Zona Sul, comprometido totalmente com a Zona Sul, tem feito um trabalho exemplar. Nós acertamos quando nomeamos o Chicão para colocar lá, porque o Chicão, ele praticamente nasceu na Zona Sul. E ele conhece todo mundo e todos conhecem o Chicão. E o Chicão desenvolve um trabalho de limpeza, de organização da Zona Sul, que, olha, não se viu ainda. E isso eu tenho ouvido da população lá. E eu vou levar ao conhecimento do Chicão, ou a sua reivindicação, João, para que ele possa tomar as devidas providências e resolver o seu problema aí. Pode ficar tranquilo que nós vamos chegar aí. O Paulo Danilo, abraçando vocês, Zequinha, pelo trabalho realizado, e ele pergunta se tem alguma previsão de melhorias para as calçadas do centro da cidade. Paulo Danilo, é a sua preocupação, eterna preocupação. A sua senhora sofreu um acidente uma vez aí na rua, você me contou tudo. E olha, a Gina, que é a nossa secretária de planejamento, ela fez um projeto excelente de mobilidade para a nossa cidade, foi apresentado no Ministério da Cidade. E nós estamos lutando muito, através do deputado, nosso amigo Odair Cunha, e também do Dr. Geraldo Tadeu, para que a gente possa conseguir a liberação do dinheiro para esse projeto. A gente conseguindo esse dinheiro, você pode ter certeza, Paulo, que nós vamos dar uma reviravolta no centro da cidade, num projeto total de mobilidade que vai envolver toda a cidade, inclusive movimentação de bairro a bairro. Vai ser uma transformação muito grande para a nossa cidade. Vamos torcer para dar tudo certo. Se não der, nós temos que buscar outros caminhos. Vamos torcer por isso. Falar em buscar outros caminhos, às vezes e isso também é um problema recorrente em Poços de Caldas, você tenta buscar outros caminhos ali na região central, mas em muitos lugares você observa as velhas mesinhas colocadas para fora. Esse é o nosso Isso problema. É um problema sério que há anos a gente observa. E há anos falamos sobre isso, mas é um problema que parece-nos insolucionável. Zé. Olha, o vereador Tiago Cavelanha, logo que nós assumimos o governo, a gente tomou conhecimento de uma lei que ele apresentou na Câmara e foi aprovada, e nós começamos a trabalhar em cima dessa lei na questão da organização das mesas das calçadas no centro da cidade. Poços de Caldas é uma cidade turística, já tem uma característica que não pode ser tirada, que é essa aí da pessoa ficar nas mesinhas, curtir ali as horas, tomar sua cerveja, conversar com os amigos. Porém, quando nós começamos a fazer, no entender da Secretaria de Planejamento, precisava refazer o modo de organizar isso. Porque as pessoas separaram um pedaço maior para as mesas e um pedaço muito apertadinho para que as pessoas pudessem passar. E isso, ao ver da Secretaria de Planejamento, não estava correto. E a Secretaria pediu um repensar nisso aí tudo. Então a Secretaria está revendo, inclusive, nesse plano de mobilidade, porque o empresário ia ter que gastar, já vinha gastando dinheiro, ia gastar mais dinheiro para rever toda a sua calçada. Aí depois, com o plano de mobilidade, todo esse investimento seria perdido.
Então, para evitar essa situação, a secretária de Planejamento pediu-nos para aguardar um pouco. Porém, a gente está de olho, para que a pessoa respeite um espaço mínimo para passar ali uma senhora com carrinho ou uma cadeira de roda, um cadeirante pode passar ali. Eu tenho dito também aqui nesse programa várias vezes também, claro que eu entendo a administração pública, você que está agora, né, participando mais diretamente, é claro que tem todos os trâmites burocráticos, eu acho que às vezes o administrador público, ele mesmo deve ficar numa agonia danada de que as coisas não andam, mas é um problema sempre também que a gente observa. A rapidez, eu digo sempre que se a justiça, dizem que a justiça tarda, mas não falha. Bom, só o fato dela tardar já é falha. E às vezes a administração pública também. Eu fico observando, por exemplo, hoje conversei com alguns amigos, até o papo que eu apresentei no editorial tinha um pouco disso, que era dizendo assim, pô, nós temos aqui uma Avenida João Pinheiro precisando de regularização dessa terceira faixa. Nós temos vários problemas na cidade que são problemas que podem envolver aí um problema maior de segurança pública, de segurança da pessoa. Você pode, de uma hora para outra, morrer alguém por causa de demora. E aí não, porque você fala, por exemplo, de uma calçada, dá para esperar, porque não vai, talvez, envolver, embora a gente vê acidentes também acontecendo com a esposa do Paulo Danilo, que você mesmo se referiu, mas a gente observa que às vezes as atitudes, ações públicas não acompanham esse tipo de problema, né? Eu estava até comentando, e aí só pegando um gancho para comentar sobre isso, por exemplo, eu estava indo para São João da Boa Vista, uma curva que tem lá em São João, próximo ao pedágio, já faleceram ali nessa curva, próximo a uma ponte, os caminhoneiros que passam ali já ofereceram vários. E continua ali, curva perigosa. Eu fico imaginando, por que não se resolve a curva perigosa, né? Porque se não se endireita uma curva perigosa? Porque vão acontecer novos acidentes, pessoas vão morrer por causa de quê? Falta de atitude da administração aí pública ou da concessionária, enfim. Mas por que a gente demora tanto, na sua opinião, em relação às atitudes públicas hoje? Olha, por exemplo, nós temos aí a questão da Avenida João Pinheiro. Já foi feito projeto para a Avenida João Pinheiro também. Vai ser totalmente... Não é da sua área, desculpe, mas eu só estou comentando. Não é, mas como a gente conversa com os outros colegas, a Gina, que é a nossa secretária de planejamento, já fez o projeto, ele também está correndo lá para poder vir a verba. Já existia uma proposta anterior a isso, e foi melhorada por ela, e nós estamos trabalhando para vir a verba para isso, para poder... A gente tem, inclusive, no projeto, consta a pista para charretes, para evitar... transtorno, o transtorno que tem causado hoje. Agora, devido a tantos problemas que já houve na história, questão de corrupção, tudo, hoje qualquer licitação, qualquer processo que você vai fazer, ele tem uma morosidade, porque a gente costuma dizer aqui que ele sobe e desce, porque sobe e desce, a Secretaria de Compras fica lá no Santa Cruz, então a gente está na prefeitura, sobe, desce, sobe e desce, e faz esse processo o tempo todo justamente para poder coibir qualquer tipo de desvio. Por isso que eu digo, com relação a licitação que nós estamos fazendo da coleta, da nova coleta, da limpeza pública. Não tem como você mapear ela e falar assim, eu quero que o meu amigo ganhe. Não tem como. Porque a lei ela é rígida nesse sentido. E hoje a improbidade administrativa é um crime grave para qualquer pessoa que administra uma cidade. E nós entramos na administração pública não é para enriquecer. Nós temos um projeto político, é dentro dele que nós estamos trabalhando. Se bem, Zeca, tudo bem, eu concordo exatamente com o que você está falando, mas se bem que determinadas características específicas demais de uma licitação podem privilegiar uma empresa ou outra, concorda? Se você coloca umas restrições muito grandes dentro de uma licitação, que até podem ser extremamente justificadas, mas você elimina a possibilidade de muitas empresas de aventureiro. Você elimina o aventureiro. Porque você tem que colocar, por exemplo, eu coloquei na licitação que eu não quero as bandeiras, que é os amontoadinhos de lixo. Eu coloquei na licitação que eu quero que o caminhão de lixo tenha pazinha e vassoura. Porque se o coletor ele sujar, ele vai ter que limpar. Perfeito. Ele vai ter que... Agora, tem especificações técnicas para justamente também coibir. Se a empresa do fulano falar, isso aí não dá para mim não, ele não vai concorrer, ele não pode se sentir prejudicado, porque eu não quero que ele receba um dinheiro pago com muito sacrifício de imposto da população para ele fazer um serviço meia boca. Eu quero um serviço de qualidade. Ele vai vir, vai ganhar a concorrência, mas ele tem restrições e tem multa violenta sobre o contrato se ele não cumprir. Perfeito. Você entendeu? A Wanda no bairro Jardim, diz ela, a Wanda pergunta, no bairro Jardim Regina as ruas estão todas abandonadas, segundo a Wanda.
ou o bairro precisa de tudo para ser melhorado? Ô, Wanda, eu não sei se você acompanhou a limpeza que nós fizemos aí no Jardim Regina. Porque na parte alta do Jardim Regina tem ruas aí que não tem residências ainda. Nós fomos aí em todas as ruas, inclusive tem uma rua sem saída aí que nós tiramos, na época, acho que 6 ou 7 caminhões de lixo. Sabe, tem uma rua, e termina, várias ruas em Portugal, termina no Rodelãozinho. O rodelãozinho dessa rua lá, que eu não lembro o nome, lá no Jardim Regina, virou um lixão. As pessoas jogaram muito lixo lá. E nós fomos lá, limpamos com a FFX. Então fez parte do processo de limpeza. Eu não acredito que está tão abandonado assim. Mas aí eu vou pedir para que o Paulão, tá vendo? Chicão, Paulão. Só gente. Pô, o Zequinha, você está destoando, tinha que ser Zecão. O Zequinha não está combinando nessa história, Zecão. Mas o Paulão é o nosso coordenador da Zona Oeste. Ele acompanha todo o processo ali na Zona Oeste e aí ele vai passar. Assim como nós temos o Jerônimo também, que é o nosso coordenador na Zona Leste. Então essas pessoas estão atentas, atendendo os moradores. E eu acho que cabe lembrar também, a gente às vezes fica cobrando do poder público, eu também sou um eterno, até faço essa função mesmo, porque também represento um pouco a comunidade, né, nesses questionamentos, mas é importante dizer também que a limpeza de um bairro, a limpeza de uma cidade, a limpeza de um rio, faz parte também da educação da população. Quer dizer, não basta só cobrar o poder público, é preciso que a gente também cuide melhor do nosso bairro, porque vai lá, a prefeitura arruma, dali a pouquinho você vê o cara jogando lixo no rio, você vê o cara não cuidando do seu bairro. Então, cuidar do bairro é uma função, sim, da administração pública. O Zequinha está aqui, a gente está para cobrar, mas também é uma função de cada cidadão, no cuidado que ele tem que ter com o seu próprio bairro, com a manutenção daquilo que foi feito pela prefeitura. Senão, daqui a pouquinho também, não adianta, vamos gastar muito dinheiro para voltar lá, né, Zeca? Você falou uma coisa muito boa, porque é tão interessante que o Código de Postura, ele manda multar quem joga lixo em qualquer lugar, inclusive quem varre ali a calçadinha e joga no bueiro, sabe? Tem muita gente que faz isso. E olha, nós temos limpado muito. Por exemplo, vou te dar um exemplo lá no Parque Primavera, que tem uma estrada ali que a gente fala estado selado. Ali na beira da estrada é cheio de sacos de lixo. E a gente foi lá limpar uma vez, 2 vezes, o morador reclamando. A terceira vez eu falei, abre todos os sacos de lixo e procura identificação. E acharam conta de água, de luz, tudo identificado. Resultado, não são moradores do Primavera, são moradores do Jardim P, da Coronel Virgílio Silva, que passa por ali e joga o lixo lá. Então o cara sai da porta da casa dele, para muita gente, quando ela coloca o saquinho de lixo dela na porta de casa para o caminhão pegar, acabou o problema. Pelo contrário, aí está começando um grande problema para a população de Poços de Caldas, que é o aterro sanitário que nós temos hoje, que ele já está saturado. Ele foi retardado em sua concepção ali do novo aterro. Que eles chamam de aterro controlado, né? Que nem existe. Que não é aterro controlado. É verdade, descontrolado. É um lixão. Né? Semana passada nós estivemos lá para poder descobrir como é o que nós vamos fazer para ele poder aguentar até a gente fazer um novo aterro. Que nós já estamos caminhando com ele, porque nós assinamos o termo de ajuste de conduta, que deveria ter assinado lá atrás e não foi. Então, para ver que administrar significa ter responsabilidade. E o Heloísio tem mostrado uma responsabilidade muito grande diante das questões cruciais que nós temos aqui na cidade. Por exemplo, vou citar só um exemplo aqui, não sei se o pessoal perguntou, mas eu vou te falar. O Distrito Industrial, Paulo Tadeu iniciou ele ficou parado por 8 anos. Agora que nós conseguimos, porque numa outra administração do PT, retomou-se o desenvolvimento lá no distrito, fez a terraplanagem e está vindo uma empresa alemã, a Thyssen, que vai se instalar e vai gerar emprego. E já tem outros fazendo protocolo de intenção, mas agora de forma verdadeira, no espaço que está licenciado, que não era licenciado. Então você vê, às vezes, muita coisa trava porque não tem vontade política. Diziam o seguinte, o prefeito de Poços de Caldas não ser do partido do governador, não vai ter benefício para Poços de Caldas, pelo contrário. O Heloísio é uma pessoa humilde, simples, dedicada, e ele tem conversado com todas as pessoas e os investimentos estão chegando em Poços de Caldas. Vai surpreender muita gente. E você, com a gente, né, sempre tendo essa surpresa gostosa da sua participação pelo 37216955, nós vamos para um rápido intervalo, já já a gente volta.